Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra estar presente eu tô, pois na vida da gente o que vale é o amor. Sou Daniela Félix, advogada popular e professora de Florianópolis, Santa Catarina. Bom dia, eu sou a Sabrina, eu sou advogada do interior de São Paulo. Bom dia, eu sou a Sônia, sou advogada popular, professora e agora também estudante, fazendo doutorado na UNB. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Alexandra, sou advogada popular aqui em Minas Gerais. Bom dia, eu sou o Rodrigo, eu sou advogado da Rede Nacional no Rio Grande do Sul. Hoje é o último dia, foi de 6 a 10 de setembro, o 22º encontro da Rede Nacional dos Advogados e Advogadas Populares. Podemos começar um pouquinho sobre a história. Como é que nasceu, por que e para que nasceu a RENAP? Rede Nacional das Advogadas e Advogados Populares nasceu em 1995 a partir de uma reunião com advogados de diversas unidades federativas do país, a partir de uma constatação de que haveria necessidade de se organizarem porque esses advogados que costumavam atuar para organizações e movimentos sociais percebeu que os fazendeiros, especialmente, estavam muito antenados em todo o país, adotando as mesmas práticas. A rede se constituiu também para ser esse espaço de socialização das causas populares. Sônia, você participa desde o início, desde 95? Participo desde o início. Inclusive já me informaram que você teve a alegria e responsabilidade de ser auxiliar de acusação no processo do assassinato do padre Josimo Tavares? Sim, eu fui assistente da acusação. Quando ele foi assassinado, eu não cheguei a conhecê-lo, eu nem era estudante ainda, mas como os processos são muito demorados, eu participei dos 4 primeiros julgamentos, exceto o último. Acompanhei a instrução processual, grande parte, porque os mandantes acabaram fugindo, demoramos muito tempo para localizá-los, a instrução processual demorou bastante tempo para iniciar. Me formei e depois, na sequência, eu fiz parte do Tribunal do Júri na condição de assistente da acusação. Sandrinha, você também já está há muito tempo na RENAP, né? Eu tive também o prazer de fazer parte da constituição da RENAP. Eu me recordo que naquele ano de 95, a gente se reuniu em São Paulo e era um grupo que primordialmente pensava assessoria jurídica para as demandas rurais, de uma realidade rural que exigia uma resposta a estratégias jurídicas, a articulação dos advogados que atuavam nos processos possessórios e criminais. E a gente se reuniu para tratar disso. Eu me recordo, não sei se a Sônia lembra, que a gente falava até que era a Rede Nacional dos Advogados dos Povos da Terra. Com o processo de amadurecimento, a gente foi percebendo que os mesmos advogados que atuavam nessas demandas também eram solicitados para outras demandas. Havia questões urbanas que emergiam com muita força também no nosso diálogo. A gente estava desarticulado, cada um num canto do país, tentando a duras penas dar respostas jurídicas para aquelas questões que estavam postas pelos movimentos sociais. Se no nascimento teve essa característica para a demanda agrária, muito rapidamente isso se expandiu. Então outras temáticas vieram, mas eu acho que vale a pena realçar que a RENAP é uma rede formal e até hoje a gente se afirma como identidade uma rede informal da advocacia popular. Digo isso porque haviam outras organizações no Brasil. Eu vinha, por exemplo, de uma experiência da AJUP, no Rio de Janeiro, que era coordenada pelo Miguel Presburger. Eu era integrante daquela organização que era formalizada. Havia também em Goiás outras experiências de advogados que já eram embriões daquilo que veio a ser depois a RENAP. Uma outra organização também muito importante era o GAJOP, que estava no Pernambuco, e a ATR, que já estava constituída na Bahia. Nós não viemos para concorrer com nenhuma delas, ao contrário. Pessoas dessas organizações foram convidadas para o encontro em São Paulo. A gente compôs esse diálogo que foi muito proveitoso. Hoje a gente tem pessoas aqui no encontro que é membro da ATR da Bahia. É um diálogo muito interessante e potencializador. Rodrigo, você até contribuiu ajudando a fazer uma retrospectiva desses 22 anos de história da Rede Nacional dos Advogados Populares. O que precisa acrescentar a essa história? E uma curiosidade, muitas pessoas me perguntam, Frei Gilvan, quantos advogados e advogadas populares defendendo os movimentos populares e as causas sociais existem no Brasil? Esse número preciso a gente não consegue ter, mas a gente tem uma
lista de articulação que tem aproximadamente umas 800 pessoas participando. Isso de diversas temáticas de várias organizações. E é isso que destaca nessa nossa caminhada histórica. Se acrescentou outras temáticas, seja também da questão da terra e do território, como questões indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades pesqueiras, e também pautas conhecidas como mais urbanas, questões de moradia, questão de gênero, discriminações de vários tipos em relação à questão de raça, de orientação sexual. Todas essas demandas estão sendo incorporadas por meio dessa assessoria de diversos movimentos sociais que se reúnem para se aperfeiçoar, para fazer esse diálogo de movimentos e instituições do sistema de justiça. Inclusive, também demandando uma maior democratização dessas instituições, que têm uma dificuldade de se relacionar com a sociedade, que necessitam de um maior também controle social. Você também está desde o início? Em 2005, continuei nessa minha militância na advocacia, espaço-tempo que eu fiz mestrado, entrei no campo acadêmico também. O primeiro encontro que eu participo é em 2010, em Brasília. E já por ausência de representação com militante no estado de Santa Catarina, passo a compor também o espaço de articulação. Volto para o estado com uma tarefa muito importante de difundir a RENAP, de consolidar, de chamar companheiros. Florianópolis tem uma característica que é de uma população muito reacionária, assim, um discurso muito conservador, uma grande parte. O judiciário catarinense é extremamente coligado àquelas oligarquias históricas. Daí, em 2012, acontece a primeira ocupação urbana na Grande Florianópolis. Uma ocupação contestada, uma ocupação que até grandes companheiros e valorosos companheiros aqui de Belo Horizonte, ligados a Margarida Alves e às Brigadas Populares, se deslocam para Florianópolis para ajudar no processo de organização das famílias. Eu sou chamada a contribuir esse processo. A gente cuida dessa ocupação até hoje, tentando ainda consolidar um espaço de reassentamento dessas famílias, processo extremamente desgastante. E agora, recentemente, nossa esfera de golpes, assim, como que a gente vai fazer esse processo de reassentamento das famílias, em razão da ausência de financiamento, de extinção dos programas. E nesse contexto também de RENAP, em 2011, uma pauta que também vai sendo provocada para a gente é a demanda das mulheres advogadas. Eu sempre tive uma atuação no campo criminal, vem de uma série de violências sofridas, mesmo que simbólicas, dos sistemas de justiça, dos próprios colegas. Daí a gente se reúne em 2011 no encontro de Fortaleza, no encontro da RENAP. Algumas pautas, alguns anseios, algumas demandas das mulheres começam a surgir, não só a necessidade da gente se organizar enquanto advogadas, mas também a luta contra processos de opressões. Os espaços de ação e de militância sempre foram muito masculinos e desde então a gente passa a construir e a reivindicar nossos espaços, pensando não só em nós advogadas, mas também pensando na ponta, quando todas as mulheres, em razão de gênero, raça, opção sexual, são as principais vítimas dessa violência estabelecida pelo capitalismo, pelo patriarcado, pela misoginia, pela heteronormatividade, pelo racismo, pela LGBT-fobia que está posta aí. E desde então a gente vem nessa sequência de potencializar nossos espaços, nos qualificar enquanto feministas. Esse encontro aqui nesse ano, ele é determinante para entender que nós, mulheres, nós advogadas feministas, estamos aqui, esse espaço nos pertence também e é um espaço em que a gente passa a se afirmar e entender que a RENAP agora não existe sem inclusão das pautas de gênero, sexualidade e raça e etnia. Então a gente tem isso muito forte, a gente sai com essa emoção muito grande de uma conquista histórica. É um processo na realidade, mas que nos afirma, que vê e fortalece, independente de todas as opressões, essas violências são as mais brutais. E sem discutir isso, a gente não vai conseguir avançar nas pautas emancipatórias, nem num processo revolucionário. Eu participo da RENAP desde 99. Na época eu era estudante, eu estava no segundo ano de faculdade
Mas já entrei ajudando a organizar o encontro da RENAP do Rio de Janeiro. E a partir daí eu passei a ser articuladora da RENAP. Quando a gente fala articulador, a gente está falando de um grupo de advogados que tem uma representatividade estadual, são 2 por estado, geralmente um companheiro e uma companheira, que tem um pouco esse papel de identificar advogados populares no seu estado e, a partir daí, juntar esses advogados para tentar formar um espaço de solidariedade, de contribuição em relação ao trabalho do dia a dia, de apoio, de segurança, porque a gente sabe que os movimentos populares, principalmente aqueles que estão bem para o interior do país e dos estados, eles sofrem muito com a questão da criminalização, da violência. A gente vê isso principalmente esse ano, agora o número de mortos já ultrapassou, agora em setembro, a quantidade que a gente tinha em 2016 de pessoas mortas pela violência no campo. E aí os advogados também passam por isso. Os advogados também fazem parte de listas de assassinatos por conta da sua atuação profissional. Então esses articuladores, eles contribuem nesse processo de fato de articulação dos advogados populares nos estados, para a partir daí a gente conseguir manter alguns espaços como lista de e-mails, como o site que a gente tem agora. Lista de e-mails inclusive para trocas de peças jurídicas, etc. Exatamente, para troca de peças trabalho jurídicas, para denúncias, para moções de apoio. Mas agora a gente também está reformulando essas questões, né, agora na RENAP, porque lamentavelmente a repressão também atua de uma forma bastante intensa no monitoramento dos defensores de direitos humanos, sejam eles advogados ou não, então com escutas ilegais, inclusive a acessão desse tipo de espaço nosso. Mas é um espaço de solidariedade e de apoio, então, ao nosso trabalho no dia a dia. Eu comecei no Rio de Janeiro, depois eu fui para São Paulo, por conta da própria demanda dos movimentos populares também. Você tem, então, uma pessoa que se forma de São Paulo, que advoga em São Paulo para os movimentos populares de São Paulo, mas existe uma demanda muito grande de Pará, Rondônia, e muitas vezes esses advogados precisam atuar nesses lugares que não são os seus locais de origem, por uma questão mesmo de necessidade dos movimentos populares, de proteção dos seus defensores. E o que eu acho importante a gente colocar aqui também, eu comecei como estudante, a gente tem alguns estudantes aqui no encontro, é que a RENAP, ela é uma rede de advogados populares e ela tem essa função da articulação da nossa prática jurídica, mas ela também recebe estudantes de direito, muitos estudantes de titulares, a necessidade de formação. E aí você vê hoje muitos advogados populares atuando na área acadêmica, muitos são professores de universidades federais e com seus núcleos de assistência jurídica popular acabam formando novas pessoas, estimulando a participar desses encontros da RENAP, porque de concreto mesmo assim, de físico, a gente tem um encontro da RENAP, que é o Encontro Nacional. Uma vez por ano. Já é o 22º. Quantos advogados e advogadas estão participando aqui desse 22º Encontro Nacional da RENAP? Nós tivemos 150 inscrições, sendo que aqui de Belo Horizonte foram mais de 35 pessoas e alguns tiveram que sair antecipadamente, então hoje a gente não está com esse número completo, mas a gente ficou muito satisfeito com esse número. O Rodrigo já citou, cadastrados são mais de 800 pessoas, mas devido às questões geográficas mesmo do Brasil, também situações particulares da articulação do encontro, esse ano não foi possível agregar mais pessoas. Nossa meta eram 100 pessoas. E a gente ultrapassou isso. Advogado popular, diferente de uma advocacia convencional e tradicional, a sustentabilidade também é um nó pra gente, porque como a gente... Sustentabilidade econômica. Econômica, é um dos limitadores para que a gente possa garantir que tenha uma representatividade, razão do deslocamento para os encontros, digamos assim. Mas também é um problema que a gente enfrenta na localidade. Essa advocacia não tem um fim lucrativo ou gera uma estabilidade econômica para que a gente possa subsistir. Por isso que a gente também, questão do campo acadêmico, da docência... Você lecionou na universidade? Professora, sim. Para viabilizar a minha advocacia popular, eu necessito ter a jornada docente para subsidiar a minha vida, né? A gente acaba tendo que trabalhar muito mais, estudar muito mais, jornada de trabalho extremamente extenuante, com pautas no campo da advocacia extremamente densas, porque quando essas demandas chegam, elas são muito complexas, que dá um diferencial também para a gente.
Acho que isso nos qualifica muito nesse processo do caminhar. E tem um outro aspecto também que é interessante aqui. Eu atuei muito na região amazônica. Quando eu comecei, eu já estava muito vinculada à Comissão Pastoral da Terra, a FETAG, aquela região, uma região de posse antiga, mas também tem incidência de trabalho escravo. A Comissão Pastoral da Terra atuava naquela região, Araguaia-Tocantins, que antes era Goiás, depois ficou o norte de Goiás, o Tocantins, mas atuava também sul do Maranhão, sul do Pará, sul do Mato Grosso, que tem uma questão indígena muito latente, muitos conflitos, e ali era uma situação extremada de conflito agrário especialmente, principalmente no sul do Pará. Só naquele período de 95 a 2005, nos 10 anos, foram mais de 700 lideranças rurais assassinadas, trabalhadores, entre os quais o padre Josim, nesse contexto. E também, como foi criado aquele estado, teve também toda essa questão dos grandes projetos, as derrubadas de matas para o plantio da monocultura de soja. Era um pool de organizações. A Daniela tocou nessa questão econômica. Às vezes você tem um vínculo mais próximo e até de alguma remuneração com alguma organização, como a CPT ou alguma FETAGRO. Mas aí você tem a advocacia voluntária para o MST, para o movimento de atingidos por barragens, para as quebradeiras de coco, que era uma realidade daquela região, principalmente do sul do Maranhão, para a Casa da Mulher 8 de Março, o Centro de Direitos Humanos, que engloba as demandas urbanas também. Então você tem um pool de organizações e você acaba tentando se tornar especialista em tudo. Você não consegue ser especialista em nada, mas por sermos poucos e poucas, você acaba atendendo eventualmente essas muitas demandas que estão postas nessa questão. E o enfrentamento em relação à violência é uma situação extremamente grave. Nós também sofremos. Eu fui ameaçada muitas vezes, inclusive encarcerada por algumas horas. É extremamente grave as situações vivenciadas, porque você também está quase sempre só. Você não tem outras parcerias, porque cada um tem que estar em um lugar específico para auxiliar nessa solidariedade, também na contribuição com as peças processuais ou realizar uma audiência. A gente ficava nessa atuação num limite de mais de 800 quilômetros, com centenas de demandas dessa natureza. As pessoas correm mais riscos que estão nas ocupações, nos assentamentos ou nas suas posses antigas, mas nós também, como profissionais do direito, estamos afetos a essas várias situações de violência. Uma peculiaridade da nossa advocacia. Eventualmente, as pessoas têm que compreender que a gente precisa de algum afastamento para essa apropriação, continuidade da formação acadêmica, porque talvez no futuro a gente não tenha mais essa capacidade, essa energia toda que demanda essas intensas viagens, e a gente tem que buscar um meio de subsistência, porque a grande parte da nossa atuação é voluntária, sem remuneração. A gente tenta ficar com um pé na academia e o outro nas demais atividades. Eu fui para Brasília há 6 anos para atuar especificamente num projeto Marcas da Memória da Comissão de Anistia, mas eu nunca me afastei da RENAP, voltava para o Tocantins com frequência, agora eu atuo mais ligada ao MST ali em Brasília e em um projeto de extensão da Universidade de Brasília, já com as mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Em Brasília, como tem um pouco de tudo, você acaba se envolvendo com as várias demandas ali, as manifestações são constantes, o movimento de trabalhadores e de moradores também em situação de rua, tem o movimento dos trabalhadores sem teto, então tem toda essa situação e as diversas demandas ali naquela capital federal, que é uma capital de imigrantes, também os conflitos também são constantes. E além disso, você está fazendo doutorado na UNB ainda. Estou estudando também. Eu observei, Sônia, aqui no meio dos 120 advogados e advogadas que estão participando desse 22º encontro da RENAP. Sim. Tem, parece, quase uns 8 fazendo doutorado. Identifiquei também uns 6 ou 8 fazendo mestrado. Eu queria levantar 2 questões. Eu observo, parece que quase 90% das faculdades de Direito não tem no currículo como obrigatório nem direito agrário, nem direito ambiental, nem direitos humanos. Observo também que hoje, via de regra geral, quando um jovem resolve cursar direito, é por 2 coisas. Ou é para tentar arrumar uma profissão para ver se ganha dinheiro, ou então porque está incomodado com as injustiças que estão acontecendo aí. E outro dia me chamaram para fazer uma palestra na Universidade Federal de Ouro Preto, uma turma lá de Direito. E aí a Maria do Rosário falando sobre direito achado na rua, direito alternativo, a RENAP, os advogados populares. Nunca ouvi falar nisso. No meio dos 32 estudantes, eu vou, opa, agora eu descobri para que eu vim fazer direito. Então eu pergunto para vocês, como é que é o jeito de atuar
dos advogados e advogados populares, né? Além da troca de peças, qual a diferença que tem em relação ao exercer a advocacia de forma tradicional e que mensagem vocês passariam para os estudantes que estão cursando direito? A gente atua de uma forma horizontal, a gente atua junto com o povo, junto com os movimentos sociais, dialogando para a melhor forma nesse enfrentamento das questões jurídicas, como é que se dá a partir dessa demanda popular, sempre construindo junto, até porque essas demandas que a gente enfrenta são demandas complexas, que necessitam a experiência popular, a experiência de vida e política para resolver e também conhecimentos válidos para além do conhecimento do direito. A gente trabalha também com outras áreas do conhecimento para conseguir. O Brasil sempre foi um país constituído em cima de desigualdades, de injustiças, infelizmente. Mas hoje em dia a gente ainda está vendo um maior retrocessos legislativos, normativos em relação ao direito, um avanço de um pensamento comum de negação de violências institucionais. Fica também muito importante o papel dessa articulação de pessoas que estão lutando por direitos humanos, que estão lutando pelo direito à vida, direito à moradia, às liberdades diversas, ao meio ambiente, a uma sociedade que dê oportunidades para a sua população. E esse momento é um momento que a gente necessita cada vez mais se articular para atender essas demandas. Como a sociedade brasileira é constituída, sempre foi para beneficiar pequenos setores que ganham economicamente com o país e exploram boa parte da população numa sociedade estruturada em cima de vários preconceitos. Os adversários da realização dos direitos da população brasileira basicamente são os mesmos, de muito tempo. A gente precisa mudar essa realidade junto com a população, junto com os movimentos organizados, invertendo a pauta do que se constrói no país para garantir esse espaço democrático para a população. Para poder entender melhor a RENAP, seria bom participar. Inclusive tem até o site agora, né? nap.org.br. Isso mesmo. É uma rede informal. Com isso, nós não estamos dizendo todos podem vir, mas nós estamos dizendo quem quer entender, experimentar ou já está fazendo experiência de assessoria jurídica popular é bem-vindo. E aqui eu compartilho uma coisa que a gente sempre fala entre nós. A gente é muito ousado. A gente desafia, inclusive, o pessoal das ciências exatas. Quanto mais a gente divide, mais a gente soma. Eu não seria Alexandra, não teria a qualidade técnica nas minhas peças que eu tenho hoje se não fosse a RENAP. Porque a gente socializa desde as dúvidas mais elementares, com muita naturalidade, até peças muito complexas. A gente tem gente muito especializada e que não tem nenhuma dificuldade de compartilhar todo aquele saber conosco. Isso nos qualifica, isso qualifica a luta popular. Então, nenhum de nós tem caso. Cada processo para nós é parte de uma causa. A gente escolheu uma causa e para ela a gente se desdobra. Bom, eu acho que eu tive uma feliz coincidência de conhecer pessoas muito valorosas na minha caminhada, de fazer a escolha para estudar direito, para ser advogada popular. Eu conheci especialmente o Frei Henri de Rosier, Oswaldo Alencar, que foram pessoas assim muito valorosas naquela região. E também, enquanto estudante, a faculdade em si não me deu esse suporte, mas eu conheci naquele momento os cadernos do Instituto de Apoio Jurídico Popular, do IAJUP, o Direito Alternativo do Sul, o Direito Achado na Rua da UNB, do qual participo agora também nas atividades de extensão e busco também levar essas leituras para os meus alunos que hoje eu consigo orientar no projeto de extensão do qual eu participo. E são essas questões que foram fundamentais na minha vida para fazer essa escolha. Eu me sinto muito feliz com várias outras pessoas, tenho uma caminhada muito grande na RENAP, que é um espaço que me deixa muito energizada para continuar nesse compromisso e fico muito feliz que cada vez tem mais advogadas e advogadas se somando, estudantes de direito também participando, e isso é extremamente importante. Mas essa questão da formação, eu recebi muita e faço também muita, né? Estou sempre chamada, e isso é uma questão que eu gosto bastante, de ir nos assentamentos, de tentar identificar um pouco as principais socializações e as principais dificuldades para as pessoas do campo entenderem esse nosso jargão jurídico. A gente fala de uma outra forma, nós nunca, como advogados populares, nunca seremos protagonistas, nós seremos sempre pessoas que trocam as experiências, e eu aprendo muito com as trabalhadoras e os trabalhadores rurais. E a advogada popular não fica transitando só do escritório para o tribunal, mas convive com o povo, com as lutas, às vezes está lá no enfrentamento
junto com o povo ao lado barrando a tropa de choque. O tribunal é necessário em momentos pontuais, mas não te digo que não é a nossa arena maior de atuação, não. Nosso espaço maior é na troca, é na socialização, é em outros espaços de vivências, que é o mais importante até para compreender todo esse processo. A gente passa por essas várias dificuldades, mas também socializamos e nos renovamos também a cada dia, exatamente com essa troca, essa socialização. Eu acho que essa questão das faculdades de Direito que você colocou é uma questão muito importante. Não é à toa que temos que viajar 400, 600, 800 quilômetros. Somos poucos perto da quantidade de advogados que a gente tem. O currículo das faculdades de Direito definitivamente não forma o estudante para a justiça social. E aí o nosso papel é divulgar o máximo que existe. Um outro direito é possível. Um outro direito existe que não seja o direito da opressão, mas o direito está junto do povo e que se propõe para acabar com esse tipo de opressão e qualquer opressão. E aí a diferença do advogado popular. Não é uma advocacia pro bono. O advogado popular ele está do lado do povo contra as opressões. É isso que nos define enquanto RENAP. RENAP é afeto. Construir esse espaço aqui e atuar politicamente nas localidades tem sido possível em razão dessa potencialidade emocional, afetiva, que essas pessoas nos dão. Então, nosso caminhar ele é muito árduo, ele é muito difícil, ele é violento, mas saber que a gente tem companheiras e companheiros que partilham das mesmas dores e dos mesmos amores, isso aqui transforma a gente. Saber que a gente não está sozinha no mundo é fundamental para a nossa caminhada. É realmente aqui que é o meu ponto de amor e de esperança. Que beleza! Muito obrigado por ter aceitado a gente gravar isso aqui. Desejamos um bom trabalho para ti aí, essas lutas, muito sucesso. É que a gente junto vai reacender estrelas, vai replantar nosso sonho em cada coração. Enquanto não chegar o dia, enquanto persiste a agonia, a gente ensaia o baião. Lauê, 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 lauê. É que a gente junto vai reabrindo caminhos, vai alargando a avenida pra festa geral. Enquanto não chega a vitória, a gente refaz a história pro que há de ser afinal.